Beleza. Todos vendo minha tela aqui, né? Deixa eu só diminuir aqui minha caixinha. Aí. Bem, boa noite a todo mundo. Eu vejo aqui que tem um monte de gente conhecida, pessoas que já fazem parte do curso online, que chama Supere os Limites com Resina Composta. Tem ex-aluno aqui de curso de imersão. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que a quem eu não conheço, que a gente possa se conhecer no decorrer dessa vida aí, porque mais do que professor, eu gosto de estar junto com os alunos e sentir o crescimento deles como clínico. Muitos desses meus alunos que eu tive no decorrer da minha carreira como docente são amigos, são pessoas que resolveram alguns problemas no seu consultório, não só técnicos, mas a nível de gerir, poder obter mais lucro e ser mais lucrativo. Eu não estudei só odontologia, estudei um pouco de gestão, muito pouco, mas o pouco que eu estudei tornou isso primordial na minha carreira. Então, muito do que vocês vão ver aqui nesse pedaço de aula que eu vou deixar para vocês aqui, a respeito de construções de cavidades classe 2, e especialmente trabalhando com esse sistema que chama MyQuickMet Forte, que eu recebi já há 2 anos, né, para trabalhar. E aqui eu trago os primeiros casos que a gente fez lá atrás, né, quando eu recebi esse material para poder avaliar e poder realmente dar um feedback tanto para a empresa que estava trazendo para o Brasil, que é a Quinelato, quanto para a Polidentia, a respeito do material deles. Bom, a Polidentia é uma empresa super séria que já há mais de 60 anos produz esses tipos de insumos para procedimentos restauradores, para odontologia restauradora. Então, não é de se surpreender que os materiais são de extrema qualidade, tem muito estudo nisso. Eu testei de várias maneiras, vocês vão ver durante a aula de hoje, e eu posso dizer simplesmente que as possibilidades que os sistemas trazem na clínica podem te surpreender, até mesmo os sistemas que parecem ser mais simples. A gente já conversou numa outra oportunidade sobre o sistema clássico, que é aquele clássico como todo mundo conhece, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas mesmo o sistema clássico, ele é muito eficiente. E ele não é tão igual aos tantos clássicos que a gente conhece por aí. Posso dizer que não vai ter uma ferramenta, né, falando de construções de cavidades classe 2, que vai resolver todos os problemas. Tá? Tô longe de falar disso. E mais do que isso, quando eu comecei o contato com a Polidente, fui conversar com o manager lá, que é o Pedro Laviosa. Se ele tiver aqui, um abraço para ele. Se não tiver, vai ficar gravado o meu abraço. E eu perguntei para ele sobre como que eu deveria me portar como professor, porque eu já utilizo alguns outros sistemas que também são eficientes, muito eficientes. E ele me falou, olha, seja verdadeiro com o seu feedback, seja verdadeiro com o que você acha, e eu realmente, hoje, com o apoio da Polidente, a gente pode ensinar todos os alunos no Brasil inteiro, com a possibilidade do online também fora do Brasil, e isso traz uma felicidade, porque muita gente consegue solucionar seus problemas no consultório. Então, prazer estar aqui com vocês. Todo o material que está aqui produzido também faz parte da minha equipe, chama Equipe Operato, que compõe por 4 professores, professor José Carlos Dornelas, Marcelo Goulart, Fábio Salomão, e eu. Todos eles são mestres, doutores em dentística, eu estou me especializando em dentística, né? Minha carreira eu sou implantodontista, reabilitador, fiz o mestrado na área de implantodontia, mas participei de outros projetos de adesão, e ali a minha paixão por clínica geral só cresceu, tá? Então, posso dizer que tudo que vocês vão ver aqui hoje
faz parte do meu crescimento como clínico. E espero que vocês possam ter uma boa aula hoje. Tá? Vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um curso sobre dentes posteriores que aconteceu em São Paulo. Foi dado por eu e o professor Fábio Salomão. No final dessa aula, eu deixo para vocês ali os locais que eu vou estar, que eu já estive ali uma parte, e o telefone da Ana Paula, para vocês contactarem ela se tiverem vontade de estar junto com a gente, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu compartilhar som do computador. Aí. Aí, esse aí foi o DIP em São Paulo, um curso incrível, um lugar incrível lá da professora Ana Cecília Aranha, do Eduardo Fregnani. Vocês serão bem-vindos, próximo ano terá de volta e tem outros lugares aí no Brasil para acontecer esses cursos. Mas vamos lá. Como que um lugar tão pequenininho pode nos trazer tanta dificuldade para construir, né? Desde o preparo, desde a adequação de todo o substrato, desde a aplicação do sistema adesivo, para que não fique empossado, para que se possa polimerizar, o preparo de um modo que possa ter uma área sem esmalte fragilizado, com uma dentina removida na totalidade em partes, removida parcialmente em outras. Esse é um outro tema da aula também, uma parte inicial sobre diagnóstico, tanto de lesões a nível bacteriano, com outros tipos de lesões que os dentes podem sofrer. Mas vamos lá. Cavidades proximais trata-se de um complexo, vamos dizer assim, um complexo que é formado por diversas áreas, diversos pontos que se correlacionam entre si. É do nosso dever entender e conhecer todos esses pontos, todas essas áreas, regiões, e como que elas se interlocam, como elas se comunicam na construção deste novo complexo. Um complexo que deve promover saúde, né? A gente está falando de destruição e perda de tecido dental e como repô-lo, né? O material que nós devemos indicar hoje, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o material mais aplicado aí, e é um material que, na verdade, toma aí, vamos dizer assim, 60%, 70%, se não mais, do que a gente precisa fazer no consultório, né, que são procedimentos restauradores com resina composta, diretos e principalmente em dentes posteriores, né, principalmente dentes posteriores. Como que a gente vai novamente construir esse complexo? Bom, vamos começar pelos dois primeiros pontos, né, que se correlacionam, que é a altura da crista proximal e o início do ponto de contato. Esses pontos eles devem se formar obliquamente. Por que devem se formar obliquamente? Porque senão a gente vai ter, além de um ponto de contato muito superior a nível de crista, nós vamos também ter uma área entre a gengiva, onde deveria ter a gengiva, e o início ou fim do ponto de contato, que é a área onde se acomoda a papila. Se nós não soubermos como construir essa área de contato,
nós não vamos conseguir que na terceira relação entre o fim do ponto de contato e a crista proximal óssea, essa distância possa propiciar aí a formação de um novo tecido gengival, um tecido da papila interdental. Esta papila interdental aqui, ela vai aparecer quando? Ela vai aparecer quando houver algumas correlações, são essas que eu vou passar para vocês agora aqui. Bom, Tarnot, em 92, um trabalho clássico de periodontia, mostrou e avaliou em dentes anteriores e posteriores que quando a distância entre a crista óssea interproximal e o fim do ponto de contato, ou o ponto de contato, era menor que esses 5 milímetros, havia ocorrência aí quase 100% de formação de papila interdental. Quando essa distância aumenta, a chance de ocorrer papila diminui-se bruscamente. Então, entender quando e como que vamos construir parece ser um ponto primordial quando vamos tratar os nossos pacientes. Por quê? Num diagnóstico incorreto, eu posso entregar a expectativa do meu paciente de sanar um problema dele e acabar não sanando. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum. E é o paciente que mais vai te incomodar no consultório, pode ter certeza. O paciente já chega reclamando que tem impacção alimentar e ele tem uma situação parecida com essa daqui. O que você fala para ele? Olha, vou resolver seu problema. E tenta o procedimento restaurador direto. Só que não se atenta à distância da crista óssea interproximal e o ponto de contato, ou à possibilidade de construir o ponto de contato. Ou por uma destruição dental muito para o centro da coroa, aumentando essa distância entre um dente e outro, ou pela profundidade de perda de tecido nessa área. Quando isso não é possível, nós devemos pensar e tratar essa região como se fosse tratar diastemas. Quem faz faceta para dentes anteriores sabe que quanto mais diastema houver, mais o preparo tem que ser a nível subgengival. Por quê? Porque é uma área crítica de formação de papila e depende dessas distâncias. Então, quando eu tenho uma ocasião como essa aqui, provavelmente eu vou ter que pensar em falar para o meu paciente que eu vou ter que fazer algum procedimento restaurador indireto para trazer o preparo desde nível mais gengival, nível mais abaixo do nível gengival, para conseguir jogar a área de contato mais para próximo do ponto da crista óssea interproximal. Então, saber indicar também vai nos trazer conforto, porque esse paciente, se você restaurar ele voltar para casa e continuar impactando o alimento, ele vai voltar para o seu consultório para você refazer. Vocês sabem que reintervir nessas áreas vai acabar repreparando, vai acabar cada vez mais destruindo a área, vai ficando cada vez mais difícil o procedimento. Outra área que a gente deve se atentar é sobre a área de ameias oclusais. As ameias oclusais, comumente, ou pela dentística ortodoxa, mostra que o quê? Que as ameias vestibulares são menos volumosas que as ameias palatinas ou linguais, com exceção entre primeiro e segundo molar superior. Porém, o ponto central da área de contato, ele se localiza exatamente entre, na distância média aí, entre a papila oclusal, a meia oclusal vestibular e a meia oclusal palatina ou lingual. Se a gente for trabalhar numa área como essa, e aqui vocês estão vendo uma restauração, depois a gente vai ver como essa restauração foi construída. Se a gente, nesse caso, tivesse um preparo cavitário muito grande aqui, e fosse colocar a cunha, e colocasse ela por vestibular, o que ia acontecer nessa área? Vejam, nós iríamos tornar a meia vestibular mais volumosa e a lingual menos volumosa. Consequentemente, o ponto central iria deslocar-se mais abaixo, ou mais a região central entre essas duas distâncias. Quando eu tenho uma situação como essa, provavelmente esse dente vai sofrer alguma alteração, alguma movimentação indesejada. Por quê? Porque o ponto central foi deslocado. Esse dente vai permitir que se movimente, porque tem uma abertura de espaço onde ele se acomoda entre um dente e outro. Isso vai desestabilizar toda a área proximal,
vai acabar propiciando que esse dente sofra algum tipo de giroversão, algum tipo de mesialização ou distalização, ou movimentação indesejada de um modo geral. A gente não quer isso. O que a gente quer? A gente quer construir um contato que seja eficiente, que a gente conhece por eficiente, o sistema de anel. E para a gente construir só o sistema de anel não é possível. Vamos imaginar, eu tinha um professor de radiologia que falava assim, imagine, né, com muita força, que isso daqui seja uma cavidade classe 2. Né? É um desenho banal, mas aqui é muito fácil da gente explicar de uma maneira bem simples. Se nós tivéssemos uma matriz reta, o que iria acontecer? Duas retas vão se encontrar somente no ponto mais superior. Imagine que aqui a gente tem a altura da crista. O que vai acontecer? Aquele ponto de contato, onde é que você vai tentar passar o fio não passa, não passa, não passa, não passa, de jeito nenhum. Por quê? Foi utilizado uma matriz reta, provavelmente aqueles tipos da Follmeyer, ou uma matriz reta sem nenhum tipo de convexidade ou concavidade. Por isso a gente utiliza matrizes seccionais. Elas são mais fáceis de manusear, elas têm de diversos tamanhos. Tem para áreas mais profundas, no caso de necessidade de levantamento de imagens profundas. Eu vou mostrar para vocês depois ali a matriz Flex, e a matriz Flex está vindo com uma banda nova para margens profundas, que é um espetáculo. Tá? Então, quando a gente tem um bom conjunto, a gente consegue ter o anteparo necessário para construir essa área. Aqui, esse é um sistema clássico, né? O sistema clássico ele tem um grande diferencial. Esse anel ele é muito forte, tem uma liga níquel-titânio muito forte, muito estável. Esses delta tubes são incríveis, porque eu posso utilizar eles de diversas maneiras. Eu posso utilizar ele para as meias mais fechadas e utilizar realmente a ponta dos deltas dentro da meia para conformar essa cavidade. Ou eu posso, por exemplo, no caso de cúspides perdidos, mais estrutura perdida, utilizar a lateral, onde vai abraçar de uma maneira mais confortável para essa cavidade. Ou tirar essas delta tubos e adaptar ele de diversas maneiras, tanto customizado quanto da forma que vocês estão vendo aí. Aí fica fácil fazer a restauração como está no vídeo aqui, né? Eu gostaria que todas as restaurações fossem muito fáceis. O fato é que se você ter um sistema, um conjunto que te propicie construir uma área com maior conforto, é muito relevante, né? Ter uma ferramenta legal como essa ferramenta aqui, que é o MyQuickMat Forte, que vocês que hoje vai ter o sorteio do anel, algumas matrizes. A vantagem é que esses terminais aqui, ó, eles podem ser trocados. Eles têm um terminal, aqui está tudo em azul, mas eles têm um terminal que é rosinha e tem um terminal que é um azul ciano. Um para cúspide perdida, que é o azul ciano, e um para cúspides de altura menor, que é o terminal rosa. Então, você pode usar ele de diversas maneiras. Você pode usar, por exemplo, tem uma cúspide perdida na vestibular. Usa aqui uma cúspide perdida na vestibular. Porém, na lingual, tem um volume a mais de tecido gengival. Ali usa uma rosinha. Então, essa possibilidade de você poder ter a sua mão terminais ali para diversas situações, torna isso mais confortável. A gente utiliza ele da maneira que vocês estão vendo aqui na fotografia. A vantagem também é que por debaixo deste terminal aqui, a cunha pode passar porque tem uma abertura embaixo que permite a adaptação desta cunha aí. E também o MyClip 2.0, que ele funciona igual o MatForte, com a vantagem de não necessitar uma pinça porta-anel. E ele realmente é muito forte. Eu tenho utilizado muito esse anel para diversas situações, ele consegue um bom afastamento dental e posso julgá-lo como muito eficiente para fazer a construção de qualquer situação. Tá? É lógico que o anel forte, que foi mostrado anteriormente, ele tem um pouco mais de pressão, mas senão seria impossível abrir este anel aqui, o MyClip 2.0, mas ele tem uma eficiência muito jóia, agora com as matrizes novas, então ficou mais eficiente ainda, porque eu preciso menos afastamento. A gente vai conversar sobre isso aqui no decorrer dessa aula. Esse foi o primeiro caso que eu fiz com esse anel, com o MyClip 2.0. É um caso muito simples, tá?
Foi feito o isolamento, preparo, toda a remoção de tecido onde era necessário. Primeira coisa que eu tenho que analisar numa situação como essa é como que está adaptado este anel lá na cavidade proximal. Aqui parece que está aberto, né, a área lá embaixo, mas como essa matriz é preta, a matriz lume-contraste, dá a impressão ali com a sombra que a área não está adaptada. Mas a primeira questão na construção de uma área proximal é justamente como que está a adaptação aqui nesta área, aqui embaixo. Essa adaptação tem que estar perfeita, porque toda a construção na cavidade proximal e o acabamento, principalmente o acabamento dessa área, manutenção do brilho e polimento dessa área, depende desta etapa. Toda e qualquer etapa que for necessário ser feita após a construção da cavidade vai ser muito mais ineficiente do que a própria construção. Por quê? A melhor maneira de se acabar uma resina, de ter a melhor face polida de uma resina, é quando você tem o bloqueio do oxigênio e polimerização total dessa resina. Por exemplo, quando se utiliza uma banda metálica como essa, ou quando se utiliza uma tira de acetato, por exemplo. Vocês podem ver isso. Quem nunca fez uma cavidade classe 3 segurando uma tira de acetato, né? Uma tira de poliéster? Fica super polida. Você nunca vai conseguir um polimento tão eficiente como esse. Então, ter um polimento muito eficiente para a construção dessa área aí é primordial para a manutenção de uma boa estabilidade desse material resinoso. Se o material resinoso começa a manchar e degradar, cada vez mais o paciente vai se incomodar, cada vez mais você vai tentar fazer repolimentos com tiras abrasivas, que não vão polir. Não adianta passar fio dental a 100.000 RPM, você não vai ter tanta rapidez com fio dental para polir, né? Fio dental, às vezes, ele vai funcionar para quê? Para limpar um excesso, para tirar um resquício a mais, e jamais vai polir uma área proximal, até mesmo uma resina na sua mão. Você pode pegar uma bolinha de resina, espatular ela da maneira mais lisa possível, pegar um fio dental e tentar polir em cima de uma bancada. Vai ser como engraxar sapatos, você vai ver que não vai conseguir um bom polimento, ou um tão bom polimento quanto uma sequência de borrachas, que na área proximal não é possível fazer. Então, a melhor maneira de polir e manter essa construção proximal é utilizar uma boa matriz bem adaptada. A construção pode ser feita de diversas maneiras. Esta cavidade, essa restauração aqui, eu faço questão de mostrar ela. Esse é um caso de um paciente que necessita de uma reabilitação oral. Ele nunca esteve apto para fazer essa reabilitação oral, mas eu sabia que se eu utilizasse ali uma resina que tivesse um comportamento mecânico mais adequado para um apertador bucal, que tipo de resina é essa? Tipo de resina que apresenta maior resistência flexural para essa situação aqui, para essa situação de um apertador. Um paciente já tem históricos de fratura. Então, essa resina é uma resina super mole para manipular. E eu fiz um assentamento horizontal aqui, né? Fiz a construção da cavidade proximal, depois a gente vai conversar sobre como foi decorrida essa construção, todas as construções como a gente faz, e vocês vão poder ver em alguns vídeos também como é feita a construção dessa área. Mas o fato é que uma resina como essa vai poder propiciar o paciente, se numa necessidade de um tratamento posterior, com uma cobertura total dessa área, porque é um paciente que tem desgaste acentuado, eu posso ter uma superfície lisa e já adequada, somente asperizar e depois colar por cima, se for necessário. Bem, mesmo construindo a cavidade da maneira mais baixa possível, a gente ainda teve que realizar vários ajustes nessa área. Mas vejam, toda a área proximal ou que está abaixo dessa área da crista já está bem acabada. O que a gente tem que sempre pensar em construir em área proximal? Aproximar, opa, fechei aqui, só um segundo. Aproximar a crista mais próximo ou em conjunção com a aresta longitudinal. Porque a união dessas linhas vai determinar o espaço ou o tamanho da mesa oclusal.
A partir da área da crista proximal, o que a gente vai ter é uma área oblíqua e descendente até o ponto de contato. Como construir isso, que parece ser a questão para se ter uma boa construção de área proximal. Vamos ver esse caso aqui. Esse é um caso que a gente optou por fazer restauração indireta neste segundo molar e duas restaurações diretas, tanto neste primeiro molar quanto nesse segundo pré-molar. Quando eu faço a adaptação da matriz, né, e aqui eu estou utilizando o MyClip 2.0, o que eu observo sempre é como que está essa adaptação lá embaixo? Tá liso essa matriz? Será que foi o suficiente o anel para afastar? Se eu perceber que o anel não foi o suficiente para produzir o afastamento, que eu posso utilizar uma cunha e posso passar ela por baixo depois do anel estar montado. Que eu tenho que ter uma área bem estabilizada. Eu só consigo trabalhar com isolamento absoluto. Se você não trabalha com isolamento absoluto, trabalha com isolamento relativo, provavelmente vai ser mais difícil fazer a construção dessa área proximal, porque você tem aí um monte de coisa para tomar cuidado. Mas sempre que eu estou com isolamento absoluto, eu tenho a chance de obter ou de trabalhar num protocolo adesivo que eu acho muito adequado, que tem muitas questões para falar sobre essa fotografia aqui a respeito do protocolo adesivo. Por que eu passo antes o adesivo, por que a gente deixa para montar o conjunto de matriz depois, sobretudo, quando vamos construir essa área proximal, aproximar a crista mais para o centro da mesa oclusal, determinando o tamanho da mesa oclusal, parece ser o ponto-chave para construir essa cavidade proximal. Quando eu faço a construção dessa parede proximal, eu tenho que observar o quê? Primeiro ponto, a espessura do esmalte ou da resina que eu estou colando aqui. No caso, estou utilizando o esmalte. Não me lembro exatamente a resina que eu estou utilizando aqui, mas provavelmente é Harmonize essa resina aí, tá bem? Quando eu estou trabalhando nessa área proximal, observem uma coisa. Primeiro, respeito à espessura desta parede proximal. Se eu tenho remanescente de 0,7 milímetros de esmalte nessa área, eu vou tomar o cuidado para colar naquela área de 0,7. Se eu tiver 1, eu vou tomar o cuidado para colar naquela área de 1. Por quê? Porque quando eu colo apenas em esmalte, eu deixo livre para trabalhar depois na dentina e assim o adesivo pode estar maturando-se aí dentro da cavidade oclusal, dentro desse substrato como um todo. Quando eu faço essa construção, notem, eu estou utilizando aqui a espátula Aplica Twist. Essa espátula ela tem uma dupla angulação, tanto na haste quanto na ponta ativa. Essa dupla angulação permite que, em um movimento, eu faça toda a construção da área, afundando a área que vai em direção ao início do ponto de contato e jogando para o centro da mesa oclusal toda essa área de crista proximal. Vocês podem observar aqui nessa fotografia oclusal a área que a luz está fazendo a reflexão. Por exemplo, olhem a área onde a luz percorre aqui neste molar. E olha a área onde a luz percorre aqui neste pré-molar. Quer dizer, este caminho que a luz está percorrendo aqui até o início do ponto de contato tem uma área que é oblíqua. E a construção dessa área vai permitir que eu trabalhe com a altura da crista proximal, mesmo estando mais alta da área proximal, que é onde provavelmente vai haver algum tipo de interferência oclusal, neste caso, mais para o centro, e nessa área proximal eu não deixo ângulos agudos. Quanto mais eu conseguir trabalhar com essa área aí, menos eu vou precisar de etapas de acabamento e polimento. E isso vai tornar a minha vida como clínico mais fácil, mas vai propiciar que o paciente também limpe com mais eficiência. A gente depois foi aplicar uma sequência de resinas fluídas dentro da dentina e um esmalte, fazer toda a configuração oclusal para a construção desse esmalte, seguido de aplicação de corantes, acabamento e polimento dessa restauração. Veja, como que eu tenho uma área que se comunica de uma maneira muito suave nessa área proximal. Você não vê ângulos agudos.
ângulos agudos com certeza vão deixar todo o acabamento, mas também a manutenção da saúde por parte desse paciente mais difícil. Tudo que eu quero é facilitar a vida do paciente e, ao final, ter menor quantidade de ajuste, ter uma cavidade construída de maneira mais simples e mais efetiva dentro do que eu entendo por construção aí de restauração em dentes posteriores. Mais um caso aqui, utilizando este mesmo anel, MyClip 2.0, e notem como eu tenho uma cavidade extremamente profunda, né? Eu não consigo visualizar o término, de jeito nenhum. Só vou conseguir visualizar o término quando? Quando eu adapto o conjunto de matriz. Mas veja, a qualidade que eu tenho da adaptação da matriz, tanto em término gengival, como da qualidade da lisura que eu tenho dessa matriz na área proximal. Isso vai ser primordial para que eu faça a construção de toda esta área. Aqui, nesse caso, eu construí utilizando alguns conceitos aí propostos por Delipere. Teria que falar aqui, me desculpe, eu inseri algumas partes aqui, mesmo sem poder falar muito para vocês por causa do tempo, mas a utilização de fibras aí não tem um objetivo de reforçar dente nenhum, né? Eu não acho que isso torne um procedimento restaurador mais difícil, ele torna ele mais previsível. Eu não acho que seja a solução da última década, afinal, isso já existe há mais de 20 anos. Mas o que houve aqui no entendimento da odontologia como um todo é que hoje, mais do que nunca, nós entendemos melhor a maneira de utilizar os materiais e os sistemas adesivos. E é primordial o entendimento da relação entre tanto as interfaces adesivas quanto o tipo de relação que tem a contração dos materiais poliméricos frente a esse tipo de substrato que você hibridizou de alguma maneira, não é essa a questão. Não estou aqui também para questionar o tipo que você, ou a estratégia de hibridização que você utiliza, mas te dizer que existem maneiras que podem melhorar a performance do substrato como um todo. E esse é o papel da fibra, que é melhorar a performance da interface que está conectada ao substrato. Não vai deixar o substrato mais forte, mas vai deixar, sim, essa interface híbrida com um comportamento melhor, por assim dizer. Sempre que eu faço a construção, então, de uma cavidade proximal, como eu já disse para vocês, eu tomo cuidado sempre para colar apenas em esmalte. Quando eu faço esse tipo de construção aqui, além de simplificar a cavidade, eu estou produzindo menor quantidade de tensão para o centro da cavidade. Isso vai propiciar com que o adesivo continue maturando-se livre de tensão da contração de polimerização da resina composta. Depois, eu posso utilizar uma estratégia, como eu sempre utilizo, que é incrementar a resina bulk flow. Aqui eu estou utilizando a bulk flow D da Shofu, e eu coloquei ela em 3 incrementos. Eu coloquei ela numa região mais profunda, coloquei ela numa grande parte vestibular e numa grande parte palatina. Isso facilitou depois a acomodação da resina composta que veio como cobertura aqui, facilitou também para que eu pudesse melhorar a relação entre a espessura dos materiais restauradores, obedecendo um protocolo que pode ser rigoroso, mas não precisa ser neurótico. Muitos vão falar, você está falando de odontologia restauradora biomimética. Sim, posso estar falando, por que não? A odontologia restauradora biomimética é o que todos nós deveríamos fazer. Eu acho que não deveríamos separar o nome da biomimética com restauradora. Afinal, a gente está fazendo mesmo isso, repondo tecido humano e entendendo como que comportam-se esses materiais sintéticos, a gente vai poder reconstruir esse tecido humano de uma maneira mais eficiente, para que ele possa oferecer maior quantidade de longevidade. Esse é um dos primeiros casos, né? Se não o primeiro caso. O segundo caso que eu fiz, utilizando as matrizes da Polidente, é que utilizei já a MyQuake Method Forte, que vocês vão ser sorteados hoje. Neste caso, a gente já está com acompanhamento de 2 anos. E
Esse é um caso muito incrível, porque a gente tornei ele um desafio para mim. Quando eu recebi o kit, né, e essa paciente chegou ao consultório, uma paciente super jovem, com uma condição bastante ruim, né, bastante cárie, simplesmente nos dentes posteriores, uma paciente que comia muito doce, a gente teve que reeducar ela a respeito se ela comesse doce, que ela escovasse melhor, ensinar ela a escovar, tornar ela saudável e apta agora a um tratamento restaurador. A gente sabe que paciente com alto índice de cárie vai ser sempre paciente com alto índice de cárie. A chance de alguma coisa estar errada nele vai ser muito grande, ainda mais quando esse dente está demasiadamente destruído. Pois bem, a gente fez toda a remoção do tecido cariado, tomando cuidado para não expor polpa. Ainda assim, num dos lados, houve uma pequena exposição. A minha tela travou aqui, vocês estão me ouvindo? Houve uma pequena exposição, mas a gente está controlando, a gente sabe que a chance de uma exposição dar certo a médio e a longo prazo não é tão satisfatória, mas eu posso dizer para vocês que temos alguns casos, pacientes com mais de 40, 50 anos, onde houve exposição pulpar. A gente tem que pensar que a exposição pulpar deve ser evitada ao máximo. Então, sempre todo cuidado ao fazer a remoção do tecido cariado, principalmente em áreas muito profundas, o tecido está demasiadamente amolecido. A gente observar como remover, talvez a grande sacada e entender as distâncias que a gente tem da polpa pode nos ajudar a fazer essas remoções seletivas. Quando eu construí essas duas cavidades, eu utilizei aqui as duas matrizes são alume contraste. Essa alume contraste ela tem quase 0,4 de espessura. Se eu pensar assim, porra, é louco, 0,8 para construir duas proximais, dei uma de louco aqui, vamos dizer assim. Instalei os dois anéis e sempre que a gente tem uma situação como essa, você tem que se atentar a montar primeiro o anel que está mais paramesial e montar por segundo o anel que está mais paradistal. Assim, os dois vão se adaptar adequadamente, mesmo que esteja numa distância muito próxima. Sempre que eu vou fazer uma reconstrução proximal, tomo sempre o cuidado para fazer aquilo que a gente já conversou desde o início da aula, que é fazer o quê? Posicionar a crista proximal mais correlacionada com a aresta longitudinal, determinando o posicionamento da mesa oclusal. Enxergar as áreas de reflexão de luz aqui podem te ajudar. Mais uma vez, a fotografia pode te ajudar a informar como você está fazendo essa construção. Aqui é nítido em observar que a gente tem reflexão de luz aqui e lá para o ponto de contato nós temos uma área de sombra. É disso que se trata. É como dentes anteriores, sempre a gente vai ter uma aresta que é mais iluminada e uma área que vai em direção ao ponto de contato, chama-se área de sombra. Nos dentes posteriores, essa construção ela é feita da mesma maneira. Agora eu posso prosseguir com a construção do modo que a gente mais trabalha quando fala a gente, toda a equipe operato, que é utilizando a técnica Book and Body. Lógico que vocês vão falar assim, poxa, o Gustavo fala de odontologia biomimética e utiliza book. Não tem nenhum problema em utilizar book, desde que você não extrapole espessuras, mesmo trabalhando com uma resina book. Eu sempre incremento resina book entre 1 milímetro e meio de espessura, não mais do que isso. Acho que mais que controlar o fator C é controlar o fator V, que é o fator de volume de resina composta que se é colocado nas cavidades. Sempre que eu faço a construção de dentes posteriores, eu faço assim: reconstruo a área proximal, facilito a minha vida, simplificando esse tipo de cavidade, e aí depois eu faço incremento na dentina. Vou aqui nessa área, então, aplicar uma dentina fluida para reconstruir essa área mais profunda e um esmalte de sistema de duas opacidades. Aqui eu estou utilizando a Harmonize, mais uma vez. Depois eu fiz a aplicação de pigmentos. Sempre que eu faço a aplicação de pigmentos extrínsecos, eu faço a fotoativação utilizando algum tipo de bloqueador
como glicerina, um gel hidrossolúvel, e aí, então, vou para a etapa de acabamento e polimento. Para esse tipo de situação é super simples, porque toda a proximal já foi construída adequadamente. 2 borrachas e uma escova de carbeto de silício me dá esse tipo de superfície. Qual a área que eu tenho que acabar? Superfície oclusal e as áreas que eu tenho com acesso à face livre. Fora isso, eu não tenho que fazer mais nada. Eu trabalho, então, com um disco de granulação intermediária para fina, e aí vou com um sistema de 2 borrachas, como a gente faz a construção utilizando todos os níveis de referência de oclusão. A gente tem primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível de oclusão. O acabamento e polimento, os ajustes finais ficam muito mais simples, às vezes nulos. Então, obter uma restauração com qualidade é muito mais do que ter-se ferramentas, né? Eu estou aqui para falar um pouco sobre o sistema, mas de um modo geral, eu tenho que falar sobre um todo, eu tenho que falar sobre todo o modo de construção de uma restauração. Seria impossível falar sobre como trabalhar com material restaurador, principalmente com resina composta. Esse é o outro lado da paciente. Neste outro lado, eu fui um pouco mais infeliz. O que aconteceu aqui? Uma pequena exposição pulpar. O que eu utilizei foi Teracal da Bisco. Se vocês entendem hierógrafos, está escrito aí embaixo. Nossa, podia ter caprichado mais, né? Vou escrever aqui em branco. Teracal da Bisco, tá? Quem revende a Uraltec. Então, este material aí, apesar de eu classificar ele como inútil, porque todo o material de proteção do complexo dentino pulpar, ele pode ser classificado como inútil e muito inútil, né? Vamos entender isso. O melhor protetor da polpa é a dentina, tá? E o melhor protetor da dentina é o adesivo. Então, se eu não precisar expor a polpa, eu tenho um material inútil no meu consultório, né? Muito inútil, perdão. Aqui, como eu expus a polpa, o inútil fui eu, no caso, né? De ter feito essa exposição. Este material é um silicato de cálcio, ele nada mais é do que um cimento de Portland, um triagregado mineral, com uma fase monomérica e um monômero funcional fotoativado. Então, ele é pronto dentro de uma seringa para você aplicar, para fazer proteções diretas, né? E dá para aplicar em meio úmido. Mas veja uma questão, para isso aqui dar certo, para esse tipo de situação dar certo, quanto que isso dá certo? Entre 15% a 20%. É muito pouco a chance disso aqui dar certo. Depende do quê? Histórico do paciente, diagnóstico prévio da polpa, ou seja, se o paciente não tinha sintomas, se ele estava vital e responsivo a todos os testes, se durante a remoção do tecido cariado a gente fez remoção parcial e depois foi fazer a limpeza mais profunda, acabou havendo uma pequena exposição, se está isolado, se essa exposição está sangrando, neste caso não sangrou. Eu esperei, aguardei por 2 minutos para poder fazer a aplicação do Teracal, não houve nenhum sangramento, então fiz ali a proteção e prossegui com o procedimento adesivo. No caso aqui, utilizei autocondicionante. Quando eu tenho todos esses quesitos aqui preenchidos, a chance de dar certo é maior, mas eu ainda tenho o que a literatura me mostra que é de 15% a 20%. Então, a gente está acompanhando esse caso, não posso falar que isso é um sucesso, foi um sucesso expor essa polpa, mais uma pequena exposição pulpar, creio que a gente vai conseguir reverter e espero mesmo que a gente consiga manter saúde. Porque toda a construção dessa área foi construída do mesmo jeito que vocês viram anteriormente, com uma pequena diferença. Entre uma área e outra aqui, que eu estava fazendo uma cavidade concomitante, eu utilizei uma matriz mais fina, tá? Porque uma matriz que 2 dava a espessura dessa outra que eu estava utilizando, como eu já sabia que do outro lado deu certo, para este lado aqui eu presumia que fosse dar certo também. E a gente pode ver aqui, ó, no final, nós temos aí um contato muito eficiente ainda. Por quê? Porque todo o afastamento dental foi eficiente. Fizemos aqui as restaurações posteriores e aqui já está o acompanhamento dessas restaurações que estão com 2 anos de idade, né?
todas sobrevivendo muito bem, paciente com muita saúde, sobretudo manutenção dos espaços interdentais aí saudáveis, saúde gengival, e é isso aqui que a gente busca para uma construção de uma área proximal. Esse é um caso que eu vou mostrar do Marcelo Goulart, tá? Por uma área quando está super destruída. Ele fez primeiro a construção no contorno utilizando uma Eclipse 2.0, tornou uma cavidade classe 1. Agora, como referência para a cavidade oclusal, que tinha uma ampla destruição, ele fez um modelo moldando o antagonista e vazando com resina acrílica. Agora, toda a construção da área proximal pode ser feita com mais facilidade, tá? E aí, todos os ajustes podem ser feitos, inclusive, em boca. Então, quando você tem muita destruição, o que você precisa é de ferramentas. Este é um primeiro caso que eu fiz com a matriz Flex, a matriz nova que vai chegar no mercado aí, logo, logo, uma matriz super fina, e ela tem um diferencial que ela também tem uma liga que permite certa elasticidade, ou seja, eu posso deformar ela e ela volta ao formato original, ela não faz uma deformação plástica, ela tem um certo limite elástico, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro caso que eu fiz, como vocês podem ver, são cavidades razoavelmente grandes, né, que eu construí todas elas de uma vez só, utilizando tanto o anel clássico, como utilizando o Mat Forte. E vejam, a espessura que tem essa matriz, que é 0,2, e eu já sabia que produzia um afastamento dental, me permitiu construir essa cavidade proximal com maior segurança. Todo o protocolo para construção, eu segui o mesmo. Colo primeiro esmalte, utilizo resina fluida para substituir a dentina, vou incrementando ela a cada milímetro, mas vejam como que é a construção antes de aplicar a resina flow. Isso que a gente deve observar. A gente tem que observar esse tipo de cavidade dessa maneira quando está certo. Ou seja, onde que é a área que está refletindo a luz aqui da proximal? Ah, sim, eu tenho uma área mais profunda em direção ao ponto de contato. Utilizar uma sonda milimetrada para aferir a distância tanto de um lado como do outro pode ser uma saída para você construir essa área proximal. Ou utilizar uma matriz que aqui no Elato também revende, do style italiano, da LM Art, que é a misura posterior. A misura posterior vai te possibilitar também equalizar a altura das áreas proximais quando precisa ser construídas. E esse é o fim da restauração que a gente construiu após as etapas de acabamento e polimento, e aqui a gente já tem um acompanhamento aí de 6 meses dessas restaurações. Como vocês podem ver, foram construídas de maneira muito simples, mas a qualidade que a gente tem da área proximal, tanto do lado que foi utilizado o anel clássico, quanto do lado que foi utilizado o anel forte, ditam sobre a manutenção da saúde dessa restauração. É óbvio que eu vou ver essa restauração aqui durar por muito tempo, se o paciente manter saúde, sobretudo. Mas se eu não puder entregar a ele a possibilidade de manter saúde, também não vai dar certo. O que vai entregar saúde? Um bom adesivo bem polimerizado, uma área de controle de umidade, com controle de umidade muito bom, um bom fotoativador. A resina composta não é o fator determinante, utilizar fibra ou não é o fator determinante, mas conhecer como utilizar cada um desses materiais, sim, é o fator determinante para se ter sucesso aí para a construção, principalmente de áreas em dentes posteriores. Olha essa situação aqui, ó. É mais uma situação que foi construída com muito cuidado, removendo essas restaurações metálicas. Vocês podem ver como que o substrato já estava aqui pedindo por socorro, né? Porque diversas trincas no sentido da cúspide, trincas no sentido longitudinal, e não é porque tem trinca que a gente tem que sair por aí rebaixando tudo e removendo estrutura dental. Mas sempre que tiver uma estrutura demasiadamente fragilizada, com trincas horizontais, em cúspides funcionais, nós devemos avaliar a possibilidade do rebaixamento dessa área. Eu não acredito no rebaixamento total, tanto que eu fiz uma cavidade tipo túnel aqui.
Porém, eu acredito que existem algumas áreas que têm que ser avaliadas com muito critério. Uma cúspide funcional, com uma trinca longitudinal, com manchamento de amálgama em todo o contorno da trinca, é uma trinca que deve ser avaliada para a sua remoção, sim, até o final. Quando possível, trabalhar com remoção de trinca próximo, como eu fiz com essa aqui, próximo da junção amelo-dentinária, eu posso fazê-la sempre que possível. Não é determinante, mas sempre que possível vai auxiliar principalmente em trincas no sentido mesodistal. Trincas no sentido mesodistal são as mais perigosas. Trincas no sentido transversal são as menos perigosas. Pois bem, deixa eu passar aqui. Aí foi feito o condicionamento. Então, aqui eu estou mostrando parte do condicionamento. A técnica que eu utilizei aqui foi o condicionamento total para fazer essas cavidades aqui. Sempre que a gente faz condicionamento total, a gente começa condicionando pelo esmalte. Aqui vocês podem observar, mantive livre o condicionamento da dentina, condicionei por 15 segundos aqui e mais 10 segundos com a aplicação do ácido na dentina e depois a aplicação do sistema adesivo e a montagem dos sistemas de matrizes. Aqui vocês podem ver, por uma vista mais frontal, como esse sistema de matriz, ele se acomoda, olha, com muito conforto aí para o paciente, se afasta dos dentes, né? Isso é muito bom de se ver quando se está construindo, porque quando você não consegue adaptar o anel porque ele fica batendo nos dentes, é sempre um desconforto muito grande. Então, a possibilidade de ter um design que te facilita essa construção e propicia, tanto por uma vista oclusal como uma vista frontal, que todo o conjunto está bem adaptado, vai deixar todo o procedimento aí mais previsível. Bem, após a adaptação das matrizes aqui, tornamos essas cavidades todas cavidades classe 1, e aí o decorrer da restauração é aquele mesmo que a gente já conversou. Resina fluida para a dentina, até chegar a 1,5 mm do esmalte e um incremento único horizontal para esmalte, desenho sobre esse esmalte horizontal. Após a aplicação da morfologia oclusal, sempre trabalho com aplicação de corantes, para, além de selar melhor a cavidade, trazer um pouquinho de um aspecto mais natural aí para as restaurações. Vejam, é muito pouco, eu posso variar aqui as cores e sempre buscar informação aí com o que tem nos dentes vizinhos e lógico que se o paciente em algum momento, durante a consulta prévia, não durante o atendimento, disser que não quer que faça a aplicação desses corantes, você vai, logicamente, não aplicá-los, tá? Conduzir de uma outra maneira. Mas veja, aqui está muito... aqui está muito evidente que os corantes estão bem fracos e naturais aqui. O José quer fazer uma pergunta, José Ernesto Junqueira. Pode abrir seu microfone, sua câmera aí e fazer a pergunta. Ou não é nada, posso prosseguir. Bom, vou prosseguir, tá? Gustavo. Oi. Deixa eu aproveitar, então, tem uma perguntinha aqui no chat, ó. Professor, da Silvia, tá? Por favor, dê algumas dicas para o ponto de contato ficar na altura adequada. Alguns casos, quando uso cunha, acabam ficando um pouco mais alto. Tá certo. Tá bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui uma imagem, então. Aqui, ó. Quem perguntou? A Silvia, né? Eu acho. Silvia, Silvia, tá. Silvia, a questão é o seguinte, ó. O que ela está falando? Eu não sei se você está falando da crista, mas você está falando da área de contato, né? Isso tem relação com a cunha que você está utilizando. Por exemplo, se você tem uma grande destruição interproximal, tá? A nível muito subgengival, e for utilizar uma cunha muito reta
e uma cunha muito ampla, o que vai acontecer é que você vai esmagar a matriz sobre a área proximal. Por exemplo, nessa situação aqui, digamos que eu tivesse uma abertura dessa cavidade aqui nessa linha que está em vermelho, e eu utilizasse, então, uma cunha que aproximasse, coisa exagerada, né? Mas uma cunha que aproximasse toda essa área ali, nessa cavidade proximal. O que eu ia fazer? Eu iria adaptar a restauração para o término dental. Porém, o contato, a área de contato proximal iria ficar mais alta, porque o volume da cunha é muito grande. Então, quando você está fazendo cavidades que têm áreas com muita destruição, principalmente áreas profundas, as cunhas são mais finas e muitas vezes nós não utilizamos cunha no primeiro levantamento. Então, como é feito? É feito como se fosse um procedimento de levantamento de margem profunda, adaptado à matriz, uma área profunda, utilizado uma tira de teflon, levantado a margem, depois sim uma cunha, se for necessária, e a colocação do anel para a construção dessa área proximal. Tá? Inclusive, para esses tipos de situações, você pode utilizar, inclusive, o próprio dedo ou uma espátula para aproximar mais a matriz do contato proximal do dente, só levantando uma pequena área gengival e depois construído o resto da caixa proximal, tá? Deixa eu passar aqui para frente. Beleza. E essa é a situação final da restauração. Então, vocês podem ver, inclusive, olhem a linha de união aqui entre a restauração e o dente, como está super bem adaptada. É isso que a gente precisa ver ao término de uma restauração. E se a gente tiver uma vista lateral do dente, quando a gente está restaurando, a gente deve ver essa vista lateral, a gente vai ver ou deve ver uma continuidade entre essa linha oclusal. Se eu tiver algum tipo de diferença de altura e formato e altura de vertente, provavelmente eu vou ter muito ajuste, e principalmente em áreas de crista proximal e áreas onde deveriam estar localizado o início do ponto de contato, que é uma área mais rebaixada, tá certo? Essa já é uma foto de acompanhamento. Eu fiz uma foto ridícula, desculpa por essa foto aqui, foi a única que eu vi de acompanhamento deste paciente aqui, porque eu não o revi, deve estar já com quase 60 dias essas restaurações aí, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como que é a construção que a gente faz, utilizando essas matrizes, tá? Primeiro a gente adapta a matriz, então, Silvia, tá? Eu tenho que ver essa matriz super justa lá no término. O que que eu posso utilizar? Eu posso utilizar tanto uma cunha, vou dizer que posso utilizar uma cunha de madeira, posso utilizar uma cunha de plástico, porém, uma cunha de plástico, essa cunha que a Polidentia tem, ela é vazada na sua porção mais gengival, tá? E essa área, essa pequena abertura na posição mais gengival, vai propiciar com que a adaptação da cunha acabe não esmagando o tecido da papila interdental. Isso também vai ajudar você a terminar uma restauração com a gengiva do paciente mais saudável. Veja, como esse caso, eu tenho uma cavidade muito profunda, a cunha é mais fina para fazer a adaptação mais gengival. Então, se eu utilizar uma cunha muito ampla, quando eu botar essa cunha, ela vai acabar esmagando o metal e vai trazer o metal numa área mais superior. Aqui eu mostrei uma possibilidade durante o vídeo, que é utilizar esses terminais, né? Poder trocar esses terminais. É claro que eu estou extrapolando aqui para um manequim, mas é legal para a gente poder visualizar, tá certo? Aqui, para este caso do manequim, os melhores terminais que caberiam aqui seriam dois terminais rosas, que são os dois terminais para cúspides mais baixas, tá? Quando a gente faz a construção da parede proximal, quase que 100% das situações a gente utiliza essa técnica aí, que eu fui descobrir esses dias que a técnica chama-se de snowplow. O que é snowplow? Snowplow é aquele extrator de carregar neve, que consiste em uma resina fluida em ser empurrada por uma resina de consistência convencional, como se fosse um caminhão de neve carregando a neve.
Tá? Então, essa é a alusão aí para essa técnica. Como vocês podem ver, a resina fluida, ela acaba sendo expulsada aí para o término oclusal. E é isso que a gente quer ver, porque o que a resina fluida vai fazer? Vai fazer adaptação até nas áreas que são de mais difícil acesso para essa resina que você está acomodando. Então, deveria de condensar muito essa resina. Então, utilizar uma resina fluida pode facilitar. Essa espátula aplica twist, como eu falei em aula, e olhe como é simples de posicionar a crista proximal mais para o centro da mesa oclusal, com uma passada, utilizando como referência a altura do dente vizinho, com uma passada a gente faz a adaptação e aproximação. É muito simples trabalhar dessa forma. Depois eu posso utilizar, se for necessário, uma espátula fina, remover algum excesso que tenha ficado para face livre, apesar de eu não achar tão primordial assim. Se for necessário ainda rebaixar um pouco, ou para afastar um pouco a área de contato, mais a nível do que eu tenho de informação do dente vizinho, posso fazer com uma espátula fina, posso fazer com a própria aplica twist, utilizando ela mais vertical, que é utilizando o outro lado dela, e depois ainda finalizar com um pincel, né, um pincel fino, um pincel que eu uso muito, é o pincel 608, podem anotar aí, alguém bota no bate-papo, 608 30/0, 3/0, perdão, 3/0, 608 3/0, da Ceramic. É um pincel de, sei lá, não mais que R$ 15, você pode encontrar ele em qualquer papelaria. E ele é muito eficiente, dura muito tempo se você cuidar muito bem dele. Veja que com o pincel eu aproximo mais a mesa oclusal para o centro do dente. E depois, como eu tenho essa aproximação toda, a aplicação da resina dentina fluida, eu tenho aí uma mesa oclusal bem construída e já determinando todas as alturas que eu tenho correlacionado com o dente vizinho, com o segundo nível de oclusão, que é a crista proximal, e isso vai facilitar toda a construção da restauração como um todo. Com as espessuras já bem determinadas, aí eu posso utilizar uma técnica de assentamento horizontal. Eu sempre gosto de determinar os pontos tanto de sulco de trabalho quanto os sulcos que eu tenho para faces livres. Nesse caso, do primeiro molar superior, eu tenho um sulco ocluso dispalatino, e eles se relacionam das cúspides linguais e vestibulares com a ponte de esmalte, determinada justamente pela distância da fosseta distal e da fóssula central. Então, nessa etapa de adaptação, eu já faço essa determinação aí para já deixar o volume da área de ponte de esmalte como volume das vertentes que são necessárias. Feita essa primeira adaptação, fica simples. A gente desenha o sulco de trabalho, após o desenho do sulco de trabalho, o sulco de protrusão, e geralmente para um primeiro molar superior nós não temos um delta tão determinado assim. Quando ele ocorre, geralmente ele tem um volume maior, uma projeção maior. É isso que a gente está determinando aí para esse tipo de situação, apesar de eu não achar tão necessário. Se tiver um sulco de protrusão vindo em direção à vertente triturante mesial da cúspide mesovestibular, eu vou ter um design de morfologia oclusal muito bom e eficiente. Faço a mesma coisa para a palatina, partindo da fosseta distal. Posso ou não determinar uma abertura aí, se correlacionando também para a área de fóssula central e trabalhar com o delta proximal da região distal. Feita essa etapa de assentamento e inserção da morfologia oclusal, eu posso utilizar um pincel e adaptar essa resina aí de uma maneira muito simples, tá? Trabalhando nas vertentes triturantes para aproximar do cavo superficial, afastar da área de crista proximal. Então, foi isso que eu estava fazendo ali no delta proximal distal, trabalhando com o pincel, puxando a resina para a mesa oclusal. E aqui eu tomo cuidado para não tracionar a resina do fundo da cavidade para o cavo superficial. Porque se eu fizer isso, eu vou carregar a resina para o primeiro nível de oclusal.
Lógico, se eu tiver alguma desadaptação, eu posso utilizar o trabalho do pincel para fazer esse design aí, para fazer esse ajuste. Agora, se não for necessário, esses movimentos de batida que eu estou fazendo com o pincel é quem vai propiciar aí a adaptação para essa adaptação de resina composta aí, principalmente no ângulo do cabo superficial. E vejam, uma maneira muito simples, e aqui vocês estão vendo o vídeo em tempo real. Esse é um vídeo que tem aí, acho que não mais do que 3 minutos. De maneira muito simples, a gente faz inserção do design de morfologia oclusal, de uma maneira protocolar, e aí fica muito eficiente, mas também fica muito natural. Quando eu tenho a construção dessa maneira, eu sempre gosto de trabalhar com aplicação de corantes, se possível, simultâneo com este momento aí, antes da polimerização da resina composta de esmalte. Por quê? Porque quando eu faço a aplicação do corante simultâneo, aí, como propõe quem primeiro começou a falar disso foi Spreafico, Dietrich já fazia isso há algum tempo. Você propicia o corante por capilaridade ficar mais impregnado na resina composta. Isso vai facilitar o selamento, mas vai facilitar também as etapas de acabamento e polimento. E aí, como vocês podem ver que já está acabado e polido, a área proximal, quando você constrói ela com muito cuidado, toda a parte de ajuste final vai ser muito simples. Quando você tem a construção de uma cavidade oclusal também toda selada, vejo que aqui eu utilizo um jogo de corantes que quase sempre eu utilizo essas cores, é um laranja e um marrom. O corante que eu indico é o da Voco, o Final Touch. Eu utilizo da Micerium, só que eu comprei importado, então infelizmente a gente não tem no Brasil, mas o que tem uma consistência muito parecida é o da Voco, o Final Touch, laranja e o marrom. Fica um espetáculo, né? Fica uma resina, uma restauração de resina composta super natural e bem acabada. Eu sei que a gente poderia falar aqui de muitas outras coisas. Eu estou chegando aqui já na minha hora, né? Tinha uma hora aqui para conversar. Eu vou abrir aqui a caixa de bate-papo para ver se tem alguma pergunta. Alguém colocou aqui. Quem tiver alguma pergunta aí, eu vou pedir que possa abrir o microfone, fazer a sua pergunta, tá? Eu vou deixar aqui os locais que já estive, que vou estar, alguns deles já estão esgotados, mas vocês podem entrar em contato aí com esse número que está aí embaixo, que é da Ana Paula. Ela faz a minha assessoria, Ana Paula Faria, uma querida, e ela vai atender vocês muito bem, tá? Carla, tudo bom? Eu vou esperar aí, se alguém tiver alguma pergunta, você me avisa aí também. Não sei se tem mais alguma pergunta. Até agora, não. Gustavo, então quer dizer que foi sanado. Eu acho que foi bom, né? Não sei. Espero que tenha sido. É legal a gente falar. Na verdade, é a primeira vez que a gente está falando da matriz flex aqui, tá? Essa semana a gente já vai disponibilizar. Elas chegaram já para a gente, né? A gente já tem disponível. E essa semana a gente começa a disponibilizar material em rede social, entra no site, todas essas coisas, e as dentais já começam a comprar também para revender, né? E aqui o pessoal está te agradecendo, viu, querido? Ótimo, aula excelente, muito bom. Diga. Eu só quero deixar frisado ali que as matrizes que vocês viram na fotografia são um protótipo, então não tem essa cor. Se porventura você comprar ela não for azulzinha, não fique receoso, não, porque ela tem a cor de metal mesmo, mas eu tô com um protótipo ali, aí é um azulzinho mesmo. Elas são prata. Mas a gente já tem aqui, e aí a partir dessa semana todo mundo já vai conhecer e já pode, se quiser comprar, e
A gente tem alguns representantes aqui também assistindo a sua aula, então eles já estão também ligados que já podem colocar nas dentais, né? E a Laila perguntou se o pincel é angulado. Ah, não, eu dobrei ele. Ele é reto. É o seu jeito de usar dobrei. o pincel, né, Gustavo? É o meu jeito de usar o pincel, é. Eu dobrei ele. Pega um alicate 139 e dobra ele. Sim, ali perguntaram sobre o Rebond. Sim, eu molho ele num adesivo puro, tá? Não vem questão aqui, mas sim, eu molho ele no adesivo puro. Tá bem? Pincel Petri. Acho que a gente vai lançar esse pincel, hein, Gustavo? Viu? E, Carla, nós estávamos um dia no curso em Porto Alegre, e aí acho que tinha faltado um pincel. A gente tinha o pincel, mas ele não estava dobrado ainda, estava sem alicate. Eu peguei, dobrei com o dente, né? Aí, pô, como é que você faz isso? Eu, não, mas é molinho, dá para dobrar até com o dente. Doido. Brincadeira à parte, eu dobro porque tem maior alcance aí para os dentes posteriores, tá? O Danilo já até respondeu aqui. Alguém perguntou qual a espessura das matrizes. Tem de 0,25, tem de 0,4 e a 0,4 da Lumicontraste. Isso. E a Flex tem 0,3, né? 0,25. Estou falando bobagem. Estou vendo aqui, tem 0,3, vai. É 0,3. Não, estou vendo aqui até a descrição dela. Acabei de entrar na descrição para não falar errado. É 0,3. Elas são ultra finas, são de titânio, são flexíveis. Né? Tem outras matrizes, assim, de outros sistemas, super finas, tal. Mas a matriz muito fina, ela tem um problema, né? Ela vai amassar mais fácil. Então, ter o conjunto das duas coisas aí é um diferencial muito absurdo. Porque, realmente, você termina a restauração, se você não judiou da sua matriz, obviamente, a sua matriz, ela segue igual ao momento que você inseriu ela. Vai dar para utilizar mais algumas vezes. Só esterilizar. Não era para falar, mas eu estou falando. Mas a mesma coisa aconteceu. Aqui eu tenho outra pergunta antes de eu falar. Qual você usa quando vai fazer a mesial e distal juntos? Qual matriz metálica? Se eu puder utilizar a flex, eu utilizo a flex. Se eu estou fazendo duas proximais, eu puder utilizar um anel que seja mais forte, eu utilizo aí o forte, tá? My Quick Mac forte, que é esse que vocês vão ser sorteados. Ela está te perguntando qual a espessura da matriz. Kayoko. A Kayoko, querida, ponto 3, né? Ponto 3 a flex, ponto 4 a lume contraste. Esse... Beleza? Beleza. No more doubt.